Boa noite. Eu converso agora com Fernando Nakagawa, que acompanhou, claro, toda a fala do ministro Haddad e já fez uma primeira análise dentro do CNN Money. Agora ele parece aqui exclusivamente no CNN Prime Time para detalhar um pouco mais essas medidas que indicariam, Naka, um caminho. Mas é um caminho suficiente para a gente ter tudo que o ministro prometeu, por exemplo, a eficiência e, como é que ele falou, de arrumar, cuidar da nossa casa? Márcio, talvez seja insuficiente. Essa é a primeira leitura dos economistas que receberam com muita expectativa esse pronunciamento de 7 minutos do ministro Fernando Haddad, mas que recebeu críticas pela falta de detalhamento. Não há detalhamento, obviamente, diante da circunstância, do formato apresentado. Não daria tempo também, né? Exato, não daria tempo e pela televisão ali não seria possível. Talvez esse seja um erro de comunicação, mas enfim, essa é uma outra questão. O fato é que os economistas, da primeira leitura que os economistas estão fazendo neste momento as medidas indicam o caminho correto. É verdade que talvez falte força, potência. Esta é a grande dúvida neste momento. Será que tudo isso será suficiente para cumprir, entregar os 70 bilhões em 2 anos? Há muita dúvida sobre isso. Entre os itens anunciados, Márcio, o salário mínimo, a regra veio exatamente como se esperava, com uma limitação de 2,5%, mas frustrou a não desvinculação do salário mínimo a programas como, por exemplo, o BPC ou outros pagamentos feitos pelo Estado. Havia a expectativa ou a possibilidade entre os mais otimistas de que talvez o governo poderia atacar esta frente. Mas certamente foi um pedido do presidente Lula. Exatamente, que o presidente Lula não gostaria de mexer neste tópico salário mínimo, ainda que ele tenha cedido na regra para o aumento real do salário mínimo, que agora, por este anúncio, passará a ser, se aprovado no Congresso, um aumento de, no máximo, 2,5%, que é exatamente o quanto crescem as outras despesas. O abono salarial veio uma regra considerada ok, assim, adequada, ainda que o impacto não será imediato, será preciso esperar o salário mínimo atingir um certo valor para que tenha uma conta ali de um salário mínimo e meio. O BPC, outros benefícios sociais, não tivemos nenhum anúncio, assim como os mínimos constitucionais do orçamento da saúde e educação. Alguns economistas esperavam alguma medida nesta frente. Aí um ponto que me parece absolutamente interessantíssimo, o Hittner destacou, explicou muito bem. Este gatilho parece um mecanismo muito interessante de, em momentos em que o governo não consegue fechar as contas no 0 a 0, automaticamente, benefícios tributários, o que é isso? É renúncia tributária. É quando o governo fala, beleza, você tem que pagar imposto, mas eu vou deixar você não pagar este tributo por uma questão aqui, eu quero incentivar esse setor ou aquele outro. Segundo o TCU, Márcio, atualmente são 600 bilhões de reais que o Estado brasileiro deixa de arrecadar por ano, e que poderiam começar a entrar como receita para o Estado. Agora, perguntando para os economistas como deve ser a reação do mercado amanhã, há avaliações conflitantes aí. Tem gente que acha que o mercado vai reagir positivamente diante da concretude ali do mínimo anúncio e com a observação de que a entrevista coletiva deve começar às 8 horas da manhã, portanto, antes da abertura do mercado financeiro. Já há outros mais pessimistas que acham que não, que a reação pode ser negativa, especialmente pela mistura de 2 canais, pacote de gastos, pacote fiscal, que deveria usar a tesoura, e, ao mesmo tempo, que o governo anunciou a tabela do imposto de renda. São 2 assuntos completamente diferentes, de tramitação legislativa completamente diferentes, e juntar esses 2 assuntos no mesmo anúncio pode gerar mais ruído do que benefício. Esse pessoal mais pessimista acha que o dólar pode chegar a R$6 facilmente amanhã. A ver como será o anúncio, como será a entrevista coletiva e a abertura do mercado amanhã. Agora, uma última observação, Márcio. É interessante como a peça de divulgação disso parecia muito mais, Tony Volpon, colunista do CNN Money, observou, parecia muito mais uma peça de campanha eleitoral do que um anúncio de medidas econômicas. Isso é um ponto a se observar. Será que quem falou lá foi o ministro da Fazenda ou o político Fernando Haddad?
Só essa pergunta já cria uma nuvem em cima desse pacote e certamente a gente vai ver como amanhã, nessa entrevista coletiva no Ministério da Fazenda de manhã, a gente vai ver se essa nuvem vai ser dissipada ou não. Fernando Nakagawa, muito obrigado.